Bíblia Responde, com o pastor Jorge Vale. O tema de hoje é as propostas de Faraó. Você está na sintonia do seu canal, a Bíblia Responde. Este canal ele visa o seu crescimento espiritual. Estamos aqui para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom saber que você está interessado nas coisas de Deus, porque você sabe que para você chegar aonde você chegou, houve uma batalha imensa. Quando você estava naquele mundo de pecado, preso no império das trevas, havia uma luta para te trazer para o reino do Filho do seu amor. E chegou o dia em que isso aconteceu. Assim como o povo de Israel, que entrou no Egito, e ali viveram praticamente um bom tempo enquanto José estava vivo, se deliciando dali daquele mundo até que eles foram escravizados. E depois de muito tempo, somente a potente mão de Deus é que conseguiu tirar o povo de Israel das garras do adversário. Esta luta aconteceu com você e comigo e com toda esta multidão que hoje serve a Deus com alegria. E nós queremos falar para você nesse momento sobre as propostas de Faraó. Foi muito bom ter saído de lá, mas a peleja foi muito grande. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura bíblica pela nossa meditação, que se encontra no livro de Êxodos, no capítulo 5, os versículos 1 e 2, que nos declara o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco vou deixar ir Israel. Quando você vai para o capítulo 6, quando Moisés volta com esta notícia, o versículo 1, disse o Senhor a Moisés: Agora, Moisés, tu verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mãos poderosas o lançará fora da sua terra. Falou a Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido deles. Eles não me conheceram como este Senhor, eles me conheceram como Deus Todo-Poderoso. A ideia que se tem é que Deus é tão grande, tão gigantesco, tão distante, mas de repente ele desce ao nível do homem e diz para Moisés: Eu apareci a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido deles. Eles não me conheceram como Senhor. O que eu quero dizer para você, Moisés, que eu estou te dando agora uma nova revelação, é de que eu não sou apenas o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó, ou o Senhor da tua vida, mas eu sou o Senhor de todas as criaturas que existem na face da terra, inclusive Faraó. Ele só está ali porque eu permiti que ele estivesse ali. Eu sou também o Senhor de Faraó. Ele está sobre o meu comando. Agora, quando o Faraó disse: Quem é o Senhor para que eu deixe o povo ir? Eu não sei quem é o Senhor e nem tampouco vou deixar Israel sair daqui. Queridos irmãos, este homem não conhecia Deus. Ele conhecia aqueles ídolos de pau, de pedra, de ouro, de bronze, que ele conquistava das outras nações da terra. Mas o Senhor, ele não conhecia. E agora ele iria enfrentar este verdadeiro Senhor. Então eles vão deixar Moisés, você sair daqui de uma maneira muito especial. Volta lá e vamos ver o que é que ele vai dizer para você.
depois daquele embate, quando vieram as pragas e o Egito começou a sofrer, e chegou uma hora que os generais de Faraó disseram: deixe esse povo ir, porque o Egito já está arruinado. Tu não sabes que o Egito ele está arruinado? Porém, nós vamos verificar aqui, quando o Faraó começou a enfraquecer, ele chama Moisés, no versículo 25 do capítulo 8, e disse: ide e ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Ofereceis sacrifício ao Senhor vosso Deus nesta terra. Porém, Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, nos apedrejarão eles. Amigo, observe aqui essa primeira proposta. É isto que Satanás, ele apresenta essa proposta para muitas pessoas que querem aceitar Jesus como seu salvador pessoal, que querem sair das garras do maligno, que querem abandonar o pecado. Ele chega e diz: olha, filho, você pode ser crente, mas seja crente aqui mesmo. Continue, você pode servir ao seu Deus, mas sem sair daqui tomando a sua cachaçinha, injetando a sua drogazinha no seu corpo, fazendo um pecadinho. Você não precisa ir muito longe. Você pode adorar a Deus aqui nessa terra, aqui neste mundo, nesse sistema. Mas Moisés disse: não, nós temos que ir daqui caminho 3 dias, porque nós temos que celebrar ao Senhor no deserto. As pragas continuaram. Moisés não aceitou essa proposta de Faraó, mas ele agora vem com a segunda proposta. Esta proposta que está no versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vá muito longe, ora também por mim. Olha que proposta esta que Satanás, ele tem para muitas pessoas. Muitas pessoas querem aceitar Jesus como seu salvador, ou até já deram aquele seu passo inicial. Mas Satanás chega e diz para ele: não leve muito a sério esse negócio de servir a Deus, de estar na igreja todo domingo, toda quarta-feira, de andar com a Bíblia debaixo do braço, de andar fazendo oração, de andar de joelho. Não vá muito longe com esta coisa. Não seja um crente fanático. Mas Moisés, mais uma vez, respondeu para Faraó: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó e de seus oficiais, de todo o povo, somente que Faraó não mais engane, deixando o povo para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus. E você sabe que Satanás, ele não tem palavra. Ele prometeu aquilo e Moisés prontificou-se a orar, mas infelizmente ele estava nesse momento com essa atitude, voltou atrás. E as pragas prosseguiram. O Egito estava sendo arruinado. A situação foi se agravando cada vez mais. E quando o Faraó começou a verificar que a situação estava difícil, ele vinha agora com a terceira proposta, que está no capítulo 10, o versículo número 8, que declara o seguinte: olha só. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e lhe disse: ide e servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com as filhas, e com nosso rebanho, com nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Havemos de celebrar festa ao Senhor. Nós vamos sair com tudo, vamos caminhar nessa vida, nós vamos sair daqui com tudo aquilo que nos pertence. Irmão querido, existem muitas pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador, mas que infelizmente
Ainda existe seu negocinho com o mundo, as suas atitudes com o sistema desta terra. Pessoas que ainda estão presas ao sistema mundano e pecaminoso. Mas Moisés disse, não, nós temos que levar tudo que nos pertence. Nada daquilo que é meu pertence ao maligno. Tudo foi Deus que me deu. Então, nós temos que sair daqui justamente porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. O faraó não amoleceu o coração e continuou. E nós vamos verificar agora a quarta proposta, que se encontra no capítulo 10 e o versículo número 24. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e os vossos gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu tens de nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco e nenhuma unha ficará aqui. Imagine Moisés sair com o povo para celebrar uma festa ao Senhor do deserto e quando chegar lá, cadê o alimento? Cadê o mantimento? Tinha que voltar ao Egito, tinha que voltar ao mundo para buscar as coisas que lá estavam. Mas Moisés disse nesse momento, nós não vamos deixar nenhuma unha aqui. Nós iremos levar tudo, inclusive as nossas crianças, elas irão conosco, justamente por quê? Porque se nós formos adorar a Deus, chegar na igreja, glorificar o Senhor, ouvir sua palavra, cantar louvor e deixar nossos filhos lá em casa, na frente da televisão, sendo alimentada por esses programas profanos que destroem a cultura dos nossos filhos. Não, Faraó, nós temos que sair daqui, inclusive com as nossas crianças e com todo o nosso rebanho. Moisés foi irredutível nesse processo, nesse procedimento. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem que ser dessa forma. Porém, o que foi que aconteceu? O faraó continuou endurecendo o coração, a praga veio sobre o Egito, a morte dos primogênitos, e naquela noite, no capítulo 12, o Senhor mandou que ele separasse aquele cordeiro para ser imolado por famílias. E naquela noite, o portão do Egito se abriria e o povo sairia dali para glorificar a Deus em liberdade. Em liberdade. Amigos, eu quero que você entenda nesse momento que não foi nenhuma praga, nem mosca, nem rã, nem água transformada em sangue, nem chuva, nem aquela treva que veio sobre o Egito. Nada daquilo amolece o coração de Satanás para deixar sair do seu redil uma alma. Não tem quem faça isso. Não pense você que o que amoleceu o coração de Faraó foi a morte do primogênito. Absolutamente não. O que foi que amoleceu o coração de Faraó? Foi a morte do Cordeiro da Páscoa, que simbolizava o sacrifício do Filho de Deus, lá, muitos anos depois. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, que naquela noite os portões do Egito se abriram e o povo foi colocado em liberdade. O que foi que amoleceu o coração de Faraó? Foi justamente o sangue daquele cordeiro aspergido nos portais da casa dos judeus. E quando o anjo da morte passou, como diz Páscoa, quer dizer, passar, saltar, pular por cima, a morte simplesmente não tem poder sobre a vida de um servo ou de uma serva de Deus. É isto que você tem que entender. Não são sacrifícios, não são obras que vai te levar para o céu. Não adianta você acender vela, você fazer novena, pagar promessa. Não adianta nada disso, porque nada disso vai libertar, vai permitir que Satanás liberte uma pessoa do seu domínio. Mas a única coisa
que podem fazer uma pessoa ser liberta é a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo declara que se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. E agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. É o que você precisa entender, é que precisa hoje mesmo correr para os braços de Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E assim como o povo de Israel saiu do Egito, hoje também você pode sair e caminhar em direção à terra prometida. Porque lá adiante o Senhor vai dizer para você: vindes, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Jesus te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe hoje e sempre. Amém.